Bom dia, boa noite, boa tarde. Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu nome é Robson, sou o ministro da Palavra do Senhor e venho aqui dividir um vídeo para edificar a tua vida, edificar a tua casa, edificar a tua caminhada espiritual. Que você receba essa palavra, que o Espírito Santo te edifique em nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Antes de dar uma ênfase nessa palavra, eu gostaria de dizer algo muito importante. Uma dura verdade é sinal de amor, mas um amor sem verdade é sinal de engano. Então, o pastor ele tem o dever de pregar a verdade, de falar aquilo que realmente transforma e não aquilo que massageia o ego. Então estou aqui para lhe dizer a verdade para que você seja edificado como eu fui também. Jesus acabara de ressuscitar e deram testemunho de Jesus aos seus discípulos e eles não creram. Jesus chega onde eles estavam na mesa e os repreende e diz a eles: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Primeira coisa, ide. Aonde? A todo mundo. Todas as nações. Todas as etnias. Toda raça, toda língua. Independente de quem seja. Pode ser aqueles países que perseguem os cristãos. Pode ser aqueles países que são terroristas, não importa. A todo mundo, ide por todo mundo. Pregai o que? O evangelho, a palavra de Deus. A autossuficiência da conversão do homem, a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3, a palavra que Jesus proferiu quando estava sendo tentado por Satanás em Mateus capítulo 4. A palavra que destrói Satanás. A palavra que destrona os principados e potestades. A palavra que dá vitória. A palavra é o poder. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que apraz, aquilo que foi designado a fazer. A palavra de Deus ela tem poder. Pregai o evangelho. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou no terceiro dia para nos dar a vida eterna. Ele venceu a morte. Ele venceu o mal. Ele venceu Satanás para nos dar a vida eterna. Então essa é a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Essa palavra que tem que ser pregada, não é outra. Não é o que eu acho, não é o que eu vi no livro, não é coisas secundárias, é aqui, não é extra bíblico, é Bíblia, é a palavra de Deus. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Pregai o evangelho, a quem? A toda criatura. Agora vai entrar uma parte muito dura, mas que precisa ser dita com toda clareza. Criatura, ele não disse para pregar o evangelho a todos os filhos, ele disse a toda criatura. Por quê? Não são todos que são filhos de Deus. Infelizmente, mas não são. E eu vou lhe dizer o porquê. Todos são criaturas de Deus, mas filhos só aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador único da tua vida. Aquele que o recebe e aquele que é selado pelo Espírito Santo de Deus. É esse que é o verdadeiro Filho de Deus. Por isso que essa ordenança não é um pedido, não é um conselho. Jesus ordenou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, no evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12 em diante, João vai dizer assim, mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não os que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas aqueles que creram no teu nome, pela vontade de Deus. Você não é filho de Deus porque seu pai falou, porque sua mãe falou, porque seu pastor falou, porque o padre falou, porque você falou, ou porque você nasceu numa família de crente, ou porque você vai na igreja todo domingo. Você é filho de Deus se você recebeu, nasceu de novo. Ou você vive para Deus e morre para o mundo, ou você morre para o mundo e vive para Deus. Essa é o contexto da palavra.
Morrer no sentido figurado, deixar de fazer a vontade da tua carne e fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, diz que o Espírito testifica com o nosso espírito, confirmando que somos filhos de Deus. Nós não vivemos mais conforme a vontade da carne, mas como a vontade de Deus. Porque se nós fazemos a vontade da carne, nós caminhamos para a morte. Mas se nós andarmos conforme o Espírito, nós tenhamos vida e paz. E no versículo de número 1 do capítulo 8 de Romanos diz: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, selando, confirmando que somos filhos de Deus. Tem muitas passagens em relação a isso. Quem crê, crê fé. Não é uma fé circunstancial, não é uma fé onde você espera algo em troca. É uma fé onde você enxerga aquilo que existe, mas não pode ser visto. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas a convicção daquilo que não se vê. Se eu vejo, não é fé. Deus não lhe dá garantias palpáveis. Deus quer que você dê passos na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje estão fazendo da igreja o seguinte: Deus é um garçom e o púlpito é um balcão. Se Deus me dá, eu dou também. Tratam Deus como se fosse um mercado. E Deus é autossuficiente. Deus é soberano. Quando Ele criou o mundo, quando Ele disse: haja luz, houve luz, não teve nada que impedisse a tua palavra, o teu poder e o teu domínio. Nada pode interromper, nada pode impedir a tua ação. Ele é Deus, Ele é o Senhor Deus, Yahvé Elohim. Ele é o autossuficiente, o todo-poderoso, o que cria da onde não existe. Tudo que é feito precisa primeiro ser criado por Ele, porque sem ser criado nada pode ser feito. Ele é autossuficiente, Ele não precisa de mim nem de você. Ele nos ama pela misericórdia e pela graça dele. Então é nisso, crer, é fé. Não é uma fé palpável, não é uma fé circunstancial. É uma fé ativa, é uma fé que trabalha, é uma fé que dá passos no invisível, para que o invisível se torne visível e nos traga uma vida vindoura em Cristo Jesus. Essa é a fé que nós temos que ter. Essa é a fé que o cristão deve ter. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Há muitos textos que testificam isso. Eu só vou citar para o vídeo não ficar muito longo. João capítulo 2, no finzinho do capítulo 2, Jesus estava ali durante a festa da Páscoa. E muitos creram nos sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não cria nos homens, porque ele conhecia qual era o coração humano. Não precisava que ninguém desse testemunho de quem era o ser humano, porque ele sabia quem era o ser humano. Ele é onipresente. Então, mesmo as pessoas crendo nele, ele não confiava nelas. Porque não é só crer, é receber, é andar de acordo. Logo após isso, olha o que acontece. Nicodemos, um fariseu, um dos principais dos fariseus, da raça mais severa da religião. Era a seita mais severa da religião, eram os fariseus. E Nicodemos era um desses homens. Ele fazia parte do Sinédrio, a cúpula religiosa de Israel. Homens que conheciam 613 mandamentos, de frente para trás, de trás para frente. Homens que eram acatados, que oravam, que jejuavam, que dizimavam. E tem outros detalhes aí, eu não vou citar nesse vídeo o porquê que Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Mas há um contexto por trás disso, muito importante. Mas Nicodemos vai procurar Jesus, esse homem religioso, e ele diz para Jesus: Rabi, chama Jesus de mestre, reconhece que Jesus é um mestre. Sabemos, no plural, nós, toda a cúpula sabe que o Senhor tem a divindade no Senhor, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver nele. Nicodemos está elogiando Jesus, e Jesus não quer elogio. Jesus corta, cancela o elogio e diz para Nicodemos: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus, não poderá ver o reino de Deus. Jesus não quer elogio, ele não quer que você elogie ele. Ele quer que você creia e ande de acordo com ele.
tenha a atitude de ser um cristão de verdade. Receba o Espírito Santo e nasça de novo. Se torne uma nova criatura. Deixe o seu pecado, a tua carne, deixe seu costume. Não haja mais pela tua vontade, mas haja pela vontade de Deus. Quando você for tomar uma atitude, tome com prudência. A gente costuma olhar para o resultado, em vez de olhar para as consequências. O homem, ele faz isso. Ele olha para o resultado, mas não olha para as consequências. Ele olha para aquilo que ele pode receber, não o que aquilo pode trazer de consequência para ele. E quando você nasce de novo, você não olha para o resultado, porque o resultado é Deus quem dá. Você olha para as consequências. Deus aprova isso que eu vou fazer? Deus aprova aquilo que eu vou falar? Deus aprova o que eu vou ouvir? Deus aprova as minhas atitudes? Primeiramente a gente se questiona se Deus aprova e não o que nós vamos receber. Nascer de novo, um dos princípios de nascer de novo é esse. Em Atos dos Apóstolos, só concluindo Nicodemos. Então, em outras palavras, Jesus não está preocupado com os teus elogios para ele. Jesus não, um homem religioso, Nicodemos era um homem todo acatado pelo povo, mas Jesus cancela aquilo ali e diz para ele em outras palavras: não importa o que você faz cerimonialmente, não importa quantas vezes você vai ao templo, não importa o quanto você jejua, não importa o seu cargo, não importa. O que importa é se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Você precisa se arrepender e se tornar uma nova criatura. E ali ele vem estendendo um contexto maravilhoso ali, uma palavra edificadora, João capítulo 3. Em Atos dos Apóstolos, Atos é um livro que mostra o poder do Espírito Santo e quem o Espírito Santo é. Primeiramente, o Espírito Santo é um espírito de ordem. Hoje nós vemos nas igrejas uma bagunça, colocando o nome do Espírito Santo no meio, não tem nada de Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um espírito de ordem. Ele não é um espírito de bagunça. Ele veio para trazer ordem, não para trazer desordem. E quando o Espírito Santo, antes do Espírito Santo descer, Jesus estava para ascender ao céu. Ele havia ressuscitado, ficado 40 dias entre o povo, e ele ia subir ao céu. E as últimas palavras dele é muito importante, porque são as últimas palavras de Jesus. Não é de qualquer um, é de Jesus. As últimas palavras dele para os discípulos era para ficar guardada. Então ele diz aos discípulos, os discípulos perguntam para ele se era aquele tempo que Jesus ia restaurar o reino de Israel. Uma visão carnal, uma visão humana. E Jesus, os homens estavam preocupados com eles, não estavam preocupados com os outros. Por isso essa palavra, ide, pregai o evangelho, arregaçar as mangas e trabalhar. Jesus diz a eles, não cabe a vós saber quando será restaurado o reino, porque isso é de Deus. As coisas encobertas pertencem a Deus, nosso Senhor, e as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que viemos cumprir toda a palavra da lei. Deuteronômio 29 e 29. Jesus diz a eles, não cabe a vós saber quando o reino será restaurado, mas, Atos 1, versículo 8, recebereis poder do alto, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Jesus está dizendo, agora, quando eu subir, vocês vão trabalhar, porque se vocês só andaram comigo e aprenderam comigo, agora é hora de pôr em prática, agora é hora de arregaçar as mangas. E quando vocês receberem poder do alto, não é poder carnal, não é poder humano, é poder divino. Sem o Espírito Santo não se testemunha Jesus. Primeiro recebe, depois testemunha. Recebereis, futuro, sereis minhas testemunhas. Primeiro recebe o poder, depois seja testemunha. Sem o Espírito Santo ninguém testemunha Jesus, porque Jesus não é qualquer um, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí entra um contexto lindo, porque esses homens testemunharam em Jerusalém, na casa, na tua família, na Judéia, entre os religiosos, Samaria, entre os inimigos e no confim da terra, por todas as nações. É isso que Jesus quer, que nós arregaçamos a manga e falamos a verdade. E quem não crê será condenado. Há uma condenação, há um juízo. Não duvide da palavra de Deus. Jesus disse que será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas casavam e davam-se em casamento. Viviam das tuas maneiras, com teus próprios olhos, nos teus próprios costumes, nos teus próprios achismos. E Noé pregou para as pessoas que ia haver um dilúvio. E as pessoas caçoaram, duvidaram.
e o dilúvio veio. Porque a vontade soberana de Deus, ela age. A justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. A justiça de Deus, ela age independente se você crê ou não, se você gosta ou não, se você acredita ou não. Não importa, ele continua sendo Deus e ele é soberano. Por isso que ele é longânimo e tem misericórdia e pede para nós se arrependermos e cremos, para não sermos condenados. Presta atenção numa coisa. O diabo te exalta para te humilhar. Jesus te humilha para te exaltar. Guarde essa palavra no coração. Receba. Creia no Evangelho de Cristo. Acredite. Seja batizado no Espírito Santo e seja salvo para uma vida eterna. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele diz em Mateus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que Deus lhe abençoe.